Enfim, a Maíra Vida, que também é advogada, professora de Direito da Coalizão Negra por Direitos, está aqui conosco. Doutora, bem-vinda, boa tarde. E a senhora, como é que recebeu essa confirmação, né? Algo que já era falado, mas agora está consumado. Um homem substituindo uma mulher no Supremo. Acho que o áudio está desativado. Olá, boa tarde, vocês me ouvem bem? Muito bem. Boa tarde, a nossa audiência, boa tarde, Diego, meu amigo Sakamoto, Flávio e Alessandra, um prazer estar aqui com vocês. Pena que para mais uma vez tratar de um tema que não necessariamente nos deixa confortáveis e muito menos nos dá um senso de uma esperança de mudança e transformação de um determinado espaço que é necessariamente um espaço estratégico para a sociedade brasileira quando nós pensamos nos objetivos da República Federativa do Brasil, do Estado Democrático de Direito, esse desafio que é a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, para promover o bem de todas as pessoas, com afirmação de dignidade humana, com a afirmação da cidadania, numa perspectiva mais complexa, inclusive de cidadania, não apenas na lógica de sufrágio, das eleições. E aqui estamos mais uma vez para poder recepcionar uma decisão que não nos surpreende, mas naturalmente nos mantém numa condição de perplexidade, porque a base do presidente Lula é uma base de mulheres, é uma base de pessoas negras, e quando eu falo de base, eu não falo apenas uma perspectiva dos territórios, não que isso fosse apenas, mas porque na perspectiva do volume, talvez a densidade, talvez numa dimensão demográfica, isso também precisa ser pontuado, mas eu falo também no que diz respeito dentro da própria estrutura político-partidária, do PT e das legendas, inclusive, que construíram essa candidatura, e é muito triste, embora não surpreendente, que mais uma vez nós tenhamos chegado tão perto, e quando eu falo tão perto, não é porque nós tenhamos visto de fato os nomes de mulheres negras, juristas competentes, qualificadas, circulando nas listas principais ou nas bolhas mais próximas do Lula, do que soubemos, né, nos bastidores, mas porque nós conseguimos emplacar, enquanto movimento social negro de mulheres negras, este tema como um debate público que é muito difícil. Num momento, inclusive, que por estarmos num governo progressista, onde o tema das relações raciais é um tema que encontra um acolhimento maior, pelo menos na mediação retórica, tem diálogo sobre isso. É diferente de termos vindo de onde estávamos, um espaço que era de negação, que era de resistência, que era de acusação, que era necessariamente de invisibilização desse debate, mas aí a gente tem de reconhecimento desse debate, mas de um limite, que é um limite, olha, até aqui nós não dialogamos mais, é um papo que não comporta determinados espaços, determinados lugares que continuam tendo um marcador de gênero e de raça como sendo um marcador racial, só que não negro. Então, é assim que a gente recebe. Uhum. Maíra, doutora Maíra, boa noite, né? Também tinha uma pergunta, que é o seguinte, e fazendo, na verdade, não é uma cobrança aos movimentos negros, nem muito bem aos movimentos feministas, mas só para, na verdade, também entender um pouco dessa perspectiva toda. A senhora acha que com essa decisão dupla, porque foi uma decisão dupla do Lula com relação à escolha, né? Foi uma do PGR e uma da STF, né? Ele poderia ter compensado, escolhido uma PGR negra, uma PGR mulher, que seja, né? Ou um negro. Foram dois homens que furam um pouco a demanda dos movimentos sociais nesse momento. Mas a senhora acha que com essa decisão vai reduzir o apoio dos movimentos negros e dos movimentos feministas ao governo Lula? Sakamoto, os movimentos sociais, eles devem ter, mesmo num ambiente democrático e dialógico, como eu mencionei, que é o desse governo, uma postura independente, uma postura altiva e uma postura que é necessariamente de cobrança e de crítica para fins de aperfeiçoamento da plataforma, dos programas, das agendas. Então,
Eu não tenho nenhuma dúvida de que esta postura precisa ser mantida e provavelmente será aprofundada. É claro que nós estamos debatendo e tentando entender qual é o cenário, mas sabemos que essa indicação do Gina é uma indicação que, de certo modo, é uma indicação que também perpassa por um contexto de cenário que a gente não pode negar, que foi de uma negação, uma negativa, né, recente da indicação do defensor público geral pelo Lula em uma situação inédita, se tratando de Congresso, e a gente consegue também fazer essa leitura como uma leitura em alguma medida de um recuo. O presidente Lula, embora tenha dito algum tempo atrás, o que foi uma fala rechaçada por muitas lideranças negras, intelectuais, e até mesmo lideranças do próprio campo da esquerda, que foi de que os marcos de gênero e de raça não vão ser considerados para fins de indicação a um ministro ou uma ministra, mas dá conta de que, ao mencionar isso, a campanha ganha uma força que ele não pode negar. Então, ele precisa reagir de alguma maneira, ainda que seja numa perspectiva olha, esses não vão ser os critérios, mas é uma resposta que não é a satisfatória, não é a desejável, não é a resposta que nós entendemos também ser justa e nem reparatória de uma perspectiva histórica que é de ausência nos espaços de poder de pessoas negras, especialmente de mulheres negras nos tribunais, mas é uma resposta. Então, como eu disse antes e só afirmando, não posso falar por todos os movimentos sociais negros, por todos os movimentos de mulheres negras, mas enquanto a GANJU, que é o Afro Gabinete de Articulação Institucional e Jurídica, que é a organização política em que eu me constituo há 20 anos, que integra a Coalizão Negra por Direitos, que é essa frente de 292 organizações, a gente vê com tristeza e com decepção, né, a indicação do presidente Lula de mais um homem, e não querendo adentrar na questão da autodeclaração racial, da identidade racial do Dino, da mudança dessa declaração, inclusive, no primeiro momento, porque eu acho que isso é bastante complexo, tem um caminho aí de subjetividade, tem uma perspectiva da leitura social que não pode ser descaracterizada, tem como ele também politicamente começa ou não se afirmar a partir desse lugar de não branco, já que antes ele se reconhecia publicamente como pessoa branca, mas enfim, isso é uma perspectiva que eu acho que cabe para um outro debate, mas para esse momento é muito importante entender, Sakamoto, que o nosso papel vai ser o mesmo, vai ser um papel de apoiar a construção deste governo, mas de maneira crítica, entendendo que até agora não houve realmente nenhum tipo de mediação, como eu falei, para além da retórica. A mediação dialógica e retórica, ela acontece, mas no campo do que são os resultados, as conquistas, as negociações, essa correlação de força está muito desproporcional. E se ela está desproporcional, a gente agora, olha, tem uma vacância no STJ, como vocês sabem, até abril. Tem uma vacância no TSE, que provavelmente vai ser ocupada até janeiro. Nós temos agora também tribunais regionais federais que, embora tenham outra dinâmica de indicação, não é de maneira direta, nós sabemos que tem um grau de influência naturalmente. Então, a gente precisa entender o que é que vem, por exemplo, para fins de indicação de AGU ou não, enfim, vai se manter o Messias lá, já que o que é que vai acontecer com as instituições democráticas a partir do que é o arbítrio livre do presidente? Para onde irão as pessoas negras? Onde elas irão se posicionar dentro desse quadrante dos poderes? Então, isso a gente quer entender de imediato, mas a nossa posição continuará sendo uma posição crítica, de apoio, mas crítica, sem nenhum tipo de cerimônia, rabo preso ou refém de um projeto em que a gente não entregou um cheque em branco. Perfeito. Concorda, Flávia? Concordo plenamente, gênero, número, grau e circunstância com as falas da Maíra, eu acho que é isso mesmo, e acho que é reconfortante pensar que os movimentos estão aí para fazer uma análise crítica e um acompanhamento crítico e o apoio onde couber, e é preciso mesmo observar o que vai ser feito dessa comunidade, dessa sociedade negra, para que ela não continue excluída das dos campos de gestão de poder. Porque a imagem que fica sempre sendo reverberada, e isso me preocupa muito quando eu penso em pertencimento e penso ainda mais nesse grande número de jovens negros e negras que a gente tem aí vindo, não é, para assumir determinadas posições, é de que nós negros não possamos estar nesses locais
a despeito da qualidade técnica que nós tenhamos, ou pior, que nós nem sequer tenhamos alguma qualidade técnica para isso, que não é uma verdade, e eu acho que isso já é um campo bastante resolvido nesse sentido. Então, eu concordo sim com a Maíra, talvez seja o caso, né, aí de verificarmos quais serão os próximos, qual é o projeto, né, o que se pretende dentro daquele esperado projeto de nação e qual é o campo em que essa população negra vai ser alocada para que essa representatividade seja de fato soerguida. Eu acho que, ainda que em alguns momentos fique muito complexo fazer a tratativa a partir do ponto do gênero, a partir do ponto da etnia e a partir do ponto de vista do fenótipo, inclusive, nós não podemos nos dispersar dessas questões, porque passou o momento de que elas sejam observadas, e aí a gente precisa ter a alocação das pessoas nos campos em que elas precisam, até para que toda a população possa se enxergar num quadrante diverso desse que nós vislumbramos nessas imagens aí, onde eu imagino que muitas pessoas, apesar da gente saber que foi feito um pouco mais do mesmo, né, porque foi isso que aconteceu, e apesar de muitos de nós, embora, como eu disse no começo da minha fala, né, já soubéssemos que havia essa marcha mais adiante para determinados candidatos e que nessa marcha mais adiante não haviam pessoas negras, especialmente mulher negra, e que isso pudesse acontecer, a mim causa assim uma certa decepção perceber que havia ali uma esperança no fundo de que algo diverso fosse feito, ou de que algo diverso viesse logo ao acabouço, né, logo ancorado numa escolha como essa que nós ainda não vimos, então nós não sabemos o que vai acontecer. Mas é importante que nós continuemos ainda nessa batalha, não é, infundável e hercúlea de tentarmos fazer com que aquilo que era proposta, aquilo que foi, de fato, objetivo pretendido por toda uma campanha organizada e por todo um apoio que foi feito a esta candidatura e a este presidente, possa, de alguma maneira, ser reverberado de maneira positiva para todos aqueles que o apoiaram, claro que respeitadas as licenças que caibam para cada caso, né? Perfeito. Flávia Alessandra Naves, obrigado pela entrevista. Doutora, um abraço para a senhora, uma ótima noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigado, doutora Maíra, um abraço, viu? Até a próxima. Até a próxima, gente, que possamos subir a rampa, porque parece que a gente ficou nela, hein? Verdade, estacionados por ali, barrados no meio do caminho. Obrigado às duas, até uma próxima oportunidade. Obrigada.